tarde, aqui é o Ronaldo, diretor da Bitrip. Hoje eu estou aqui com a presença do Heimberg, ele é representante da escola Embassy, né? A Embassy, que é uma escola bem tradicional, que já está há muitos anos no mercado, né? Que tem uma força bem grande e é uma das cadeias de escolas internacionais mais conhecidas no mundo. Então eu queria apresentar hoje o Heimberg, né, que ele vai falar um pouquinho da história dele, né, como foi que ele iniciou, né, na escola, né, e até hoje assim no Brasil, como foi essa experiência. Tudo bem, Rai? Tudo bom. Então, na Embassy eu estou aí há quase 2 anos, né, então eu cuido aqui da Embassy, já trabalhei muito como consultor de intercâmbio também no passado, e aí por isso eu vendia muito a escola Embassy e agora eu tô aí um pouquinho do outro lado, né, trabalhando como intermediário da escola aqui no Brasil. Legal, bacana. Faz quanto tempo que você está trabalhando na Embassy? Quase 2 anos. 2 anos? Bacana, legal. E então o Rai está desenvolvendo, né, o mercado aqui, né, de inglês no Brasil, junto com a Embassy. E hoje a gente tem algumas perguntas, né, para tirar as dúvidas dos estudantes, né, a respeito dessa escola. Né? Vamos começar então? Vamos começar. A gente selecionou, Rai, algumas questões, assim, umas perguntas bem populares entre os estudantes, certo, né? Só pra gente, assim, começar, dar o início a essa entrevista. Tem bastante escolas na hora de procurar qual a melhor escola, a melhor opção. Uhum. Como que você vê, assim, a Embassy? Qual o grande diferencial hoje da Embassy? A Embassy sempre foi conhecida pelo uso de tecnologia em sala de aula, né? Então a Embassy foi pioneira lá em 2008. Foi a primeira escola a colocar quadros interativos em todas as salas de aula, né? E aí, com os quadros interativos, a gente consegue ter uma metodologia de ensino muito mais dinâmica, muito mais interativa, né? Na qual o estudante tem um papel central na aula, né? Ele não é um estudante que vai... o estudante que vai para a Embassy não vai ficar só sentado preenchendo a lacuna do livro, não. Ele vai, muito pelo contrário, participar de diversos grupos de discussão, ele vai levantar, vai até o quadro, né? Então, é uma aula muito mais dinâmica, uma aula qual você basicamente nem vê o tempo passar. Né? Então essa é a ideia, né? E também quando a gente fala de qualidade, a gente pensa também em aprovação, né, de taxa de aprovação dos estudantes, que pro ano passado pra gente foi de 97%. Né? Então 97% dos alunos disseram que recomendariam a Embassy para um amigo ou familiar. Né? Então é uma taxa bem legal. Esse tipo de feedback vocês coletam o quê? No final do curso, né? Então no final do programa, todos os nossos alunos preenchem lá um formulário dizendo o que acharam da escola, da estrutura, dos professores, da host family ou da residência estudantil na qual ficaram. Então a gente coleta essas informações aí, né? E o item número 1 ali que eles listaram como uma coisa que eles mais gostam são os professores, né? Então a gente dá bastante enfoque também nos professores, né? Eles todos são certificados com Celta, com Delta, né? Enfim, são todos professores nativos, todos os professores têm vivência também no exterior e entendem um pouco como é que é estar fora do seu país, né? Então eles conseguem se relacionar muito legal com os estudantes também. Legal. Bacana. E eu sei que assim, a Embassy ela é bem conhecida pelas acomodações, né? Então ela tem acomodações assim que elas geralmente os nossos estudantes elogiam bastante. Né? Como que vocês fazem para controlar a qualidade, né, dessa acomodação, assim? E se de repente o estudante assim está com algum tipo de problema de adaptação, tem alguma opção de ele trocar essa? Claro. Então, as host families, na verdade, a gente tem 2 opções de acomodação, basicamente. A host family e a residência estudantil. A residência estudantil é normalmente para aquele estudante que quer um pouquinho mais de liberdade, quer ficar, de repente, um pouquinho mais próximo da escola, enfim, e aí ele escolhe para uma residência estudantil, né? Opta por uma residência estudantil. E o estudante que quer mais essa vivência aí de, né, mais cultural, etc., ele acaba ficando numa host family. E aí as host families, a gente controla, óbvio, quando uma host family quer trabalhar com a gente vai olhar antecedentes criminais, a gente vai, né, tem testes psicológicos, um staff nosso vai até a casa para olhar como é que são as condições daquela casa e faz visitas regulares também para garantir, e óbvio também feedback dos alunos. Então, se a gente ouvir uma reclamação daquela família, a gente vê se é pontual. Se começarem a ter muitas reclamações de uma mesma família, dependendo do que for, a gente não trabalha mais com aquela família. Né? Então, a gente controla desse jeito também, porque a gente sabe que a experiência na residência, a experiência na acomodação, na família, no caso, por exemplo, é uma parte muito importante do intercâmbio. Bem bacana, né? acho que isso é bem imersão. importante. É justamente essa imersão, né? Então, a gente tem bastante esse cuidado. Bem legal, hein? E assim, Rai, uma pergunta bem frequente, né? Os estudantes, quando chegam pra gente, eles falam: eu quero ter certeza que eu vou para uma escola, para uma unidade que vai ter menos concentração de brasileiros. Menos concentração de brasileiros. Acho que é uma pergunta frequente, né? Qual unidade da Embassy que você recomenda, que talvez, assim, eu sempre digo, não encontrar brasileiros hoje em dia... Não existe. Mas qual unidade da Embassy teria um pouquinho menos de brasileiro, claro. Atualmente, quando a gente fala de menos concentração de brasileiro, eu falaria de UK.
né? Eu falaria de Inglaterra, principalmente fora de Londres, né? Quando a gente pensa em Londres, por exemplo, a gente tem 2 unidades. A gente tem a unidade do centro e a gente tem a unidade que fica no bairro de Greenwich, que é mais ou menos meia hora do centro de trem, metrô, ônibus, né? Então, na unidade de Greenwich, por não ficar central, a gente tem um pouquinho menos de brasileiro já, né? E a que é marcadamente no UK, que tem menos brasileiro, é Oxford. Né? Então, Oxford, Brasil quase nunca aparece no nosso mix de nacionalidades, quando aparece com 2%, é bem pouquinho. Legal. Né? Nos Estados Unidos, a gente já tem um alcance um pouco maior, né? E aí, mas os centros que atualmente tem um pouquinho menos de brasileiro pra gente são Los Angeles e Boston. Né? E aí, quando a gente fala de Oceania, a escola de Melbourne é com certeza a escola que menos tem brasileiro pra gente. Legal. E eu achei legal porque você explicou que todos os campos ali, né, na Austrália, eles estão junto com o Martin College, né? Isso. Né? Então, a Embassy faz parte de um grande grupo, eu acho que é importante vocês saberem, faz parte de um grande grupo que se chama Study Group, que é dividido basicamente em três linhas, né? Então, você tem o Higher Education, que são as universidades, enfim, pós-graduação exterior. Você tem o Language Education, que é a parte de inglês, que é a Embassy. Né? E a gente tem os Career Programs, que são cursos técnicos vocacionais na Austrália. E aí entra o Martin College. Então, todas as nossas escolas na Austrália, que ficam em Sydney, Brisbane, Gold Coast, na praia de Surfers Paradise, e Melbourne, todos eles ficam junto com o Martin College. Né? Então, a gente tem uma estrutura maior de campus, e nesses cursos técnicos, eles também são frequentados por alunos australianos, né, que querem fazer ali 6 meses ou 1 ano de um curso técnico, no qual eles possam se inserir um pouquinho mais rápido no mercado de trabalho australiano. Então, a gente tem também aí bastante australiano no campus, compartilhando os dados comuns dos alunos. A Martin College, ela é uma força bem grande na Austrália. É bem conhecida, né? Quando eu estava lá, assim, também eu fiz curso de inglês e depois quando as pessoas iam aplicar para um visto de permanência, né, de residente permanente, muitos optavam por fazer um vocacional na Martin College porque é uma escola que tem um peso no nome, assim, muito forte lá, é muito conhecida, né? Então é bem interessante, né? Até para os próprios australianos, quando eles fazem um diploma, por exemplo, de publicidade, de marketing, etc., no Martin College, quando eles entram pro mercado australiano de trabalhos, tem um peso também para eles interessante. Legal, bacana. Legal. A gente, assim, também trabalha com o público aqui, Rai, que é muito, assim, profissionais já, né, que já estão no mercado de trabalho e que muitas vezes tem, né, acima de 25, né, assim, em média uns 30 anos, tá? Eles já estão assim no mercado de trabalho, já estão desenvolvendo carreira, muitos querem se recolocar, se tornar mais competitivo no mercado e muitas vezes procuram um curso de inglês fora e eles têm um curto espaço de tempo para fazer, que são 4 semanas, que é o período das férias, né? Para esse público, assim, né, alguma das escolas da Embassy, que é uma cadeia muito grande, né, tem algum curso interessante para oferecer para esse público, assim? Na verdade, sim, um Business English, por exemplo, entraria como uma boa opção, né? Então, um Business English, e aí a gente tem unidades também que são marcadamente que tem um público um pouquinho mais velho, como a unidade de Fort Lauderdale na Flórida, por exemplo, ou a unidade de Nova York, que você tem desde um estudante que tem 16 anos de idade até um estudante que tem 50, né? Então, uma unidade que abrange aí bem. E também a gente tem lá na unidade de Toronto, apesar de ter um público um pouquinho mais novo, você tem alguns cursos específicos como Power Speaking, que normalmente são frequentados por um público um pouquinho mais velho. Aliás, ele mencionou o Power Speaking, eu ia perguntar para o Rai se você pode explicar um pouquinho sobre o Power Speaking, porque tem bastante estudante que gosta de focar em conversação, né? Então, como que é assim, o formato dessa aula? O que você pode explicar um pouquinho, falar um pouquinho mais sobre esse curso e quais as unidades da Embassy onde o estudante pode encontrar esse curso específico de conversação? O Power Speaking, ele é um programa que está disponibilizado exclusivamente na escola de Toronto, no Canadá, né? E ele é um programa que é feito para um estudante que tem um nível de inglês intermediário alto e que quer focar nas habilidades de conversação, escrita mais formal, né? Então, como você escreve um e-mail, por exemplo, de trabalho, etc. E nas habilidades de apresentação. Então, como é que você apresentaria um paper acadêmico, como é que você apresentaria um projeto, enfim, é uma aula um pouquinho mais profissional e também focada aí mais para essa conversação, essa linguagem do mundo de negócios, mas ela foca muito na conversação mesmo. Então, quando você faz um curso que a gente chama de General English, né, o inglês geral, você trabalha todas as habilidades do inglês. E o Power Speaking, ele foca muito na conversação. E Rai, e assim, você mencionou que ele tem que ter um inglês intermediário pelo menos, né? Como que existe um teste, alguma coisa que esses estudantes podem fazer aqui na agência antes de embarcar para ter certeza que ele
vai conseguir entrar nesse curso? Claro, assim, se ele for para algum curso específico que exija um nível mínimo de ingresso, como um preparatório para exames como TOEFL ou IELTS, etc., ou mesmo um Business English, Power Speaking, a gente pode mandar um teste para embarque, o aluno faz aqui sem compromisso nenhum, e aí a gente sabe se ele pode ou não, né, se matricular para aquele programa. E entrando um pouquinho no outro assunto, aproveitando aí o teste, que foi justamente a teste como é que a gente nivela os nossos alunos, né? Então, nas nossas escolas, a gente tem diversos níveis, então desde o mais básico até o mais avançado. E aí, quando o aluno chega pra gente, atualmente ele já vai chegar sabendo em que nível que ele vai ser colocado. Porque esse ano, né, já a partir da semana que vem, todos os nossos alunos já vão ter acesso à nossa nova plataforma online, que se chama My Embassy English. Né? Então, o teste de nivelamento vai ser feito antes do embarque, né? Através dessa plataforma, e aí só no primeiro dia de aula o aluno vai fazer o teste de conversação, só pra gente ter certeza de que ele tá no nível adequado, e ele já é encaminhado para a sala correta e já tem aula desde o primeiro dia. Tá? Legal. Então ele vai receber, né, um login, uma senha, né, por e-mail, né, que ele vai acessar um portal. Isso. Ele tem acesso a que material, isso? Então o My Embassy English ele traz diversas facilidades para o aluno. Primeiro, ele já vai ter ali todos os documentos relativos ao curso dele, como confirmações de curso, acomodação, etc. E também a gente vai colocar algumas informações relativas também ao destino, né? Então você tem ali uma parte do portal que se chama My City, né? Então você tem ali mapa da cidade, links de transporte público, dicas úteis, né? Insider tips, né? Ali da cidade. Você também tem uma parte que se chama Faces, onde o aluno consegue interagir já com outros alunos que vão iniciar ou que já estão na escola ao mesmo tempo que ele, e aí já consegue trocar uma ideia, saber como é que tá, e conhecer os futuros colegas já mesmo antes do embarque. Isso é bem legal. Né? E uma outra parte interessante é a cereja do bolo, né, desse novo portal, que é o One Track, que é a parte de acompanhamento acadêmico. Tá? Então, é uma coisa bem interessante que a gente está trazendo também nova para 2016. Todo aluno que ficar com a Embassy pelo menos por 12 semanas vai ter uma garantia de aprendizado. Tá? Então, a gente diz aqui, por exemplo, Ronaldo chegou lá pra gente na escola, por exemplo, de San Diego. A gente fala, olha, Ronaldo, você tá aí no nível pré-intermediário 1 e em 12 semanas você chegar no intermediário 2, por exemplo. A gente vai estabelecer essa meta com você e a gente vai fazer uma série de intervenções para que você chegue nessa meta. Né? Então, e com o portal do aluno, a gente consegue ver a curva de aprendizado ideal, projetada, a curva de aprendizado real do aluno, frequência, notas de trabalho de casa, tudo isso, ele tem todo esse controle acadêmico dentro do portal. Mas isso é através de testes que vocês vão colocando? Toda semana a gente tem um Unity Review, né? Então toda semana você tem a revisão das unidades trabalhadas e a cada 5 semanas a gente tem um teste maior. Então essas notas vão sendo inseridas ali no sistema, no portal, e aí o aluno tem também controle da sua frequência, né? Então, para as nossas escolas a gente precisa ter uma frequência mínima de 80% para o aluno. Então vamos supor que ele não saiba, de repente ele quer viajar no final de semana e pegar sexta-feira, não sabe se ele tem ou não frequência ainda suficiente, se ele pode ou não faltar, ele pode olhar ali pelo portal, controlar se ele ainda poderia faltar naquele dia sem comprometer muito, né? E é legal também que o monitoramento assim, serve também até para os pais, né? Também serve para os pais, exato. Se os pais quiserem controlar melhor, né, o nível de faltas do estudante, ou o nível de desempenho, exato. Né, porque ele tá pagando ali, assim, né, pro menino ficar fora, aí pagou 3 meses, né? Será que meu filho tá desenvolvendo, vale a pena, né, de repente estender, ele ficar mais tempo? Os pais conseguem controlar o desempenho ali, né, ao longo do trimestre, do semestre, do exato. ano, né? E o mais legal realmente é que a gente é uma escola que garante o aprendizado. Então se você, inclusive está escrito isso no nosso site, está escrito isso na nossa brochura, em todo o nosso material, de que se você realmente ficar com a gente por 12 semanas, fizer tudo o que a gente pede ali, então ter a frequência mínima, fazer todos os trabalhos de casa, todas as revisões de unidade e não alcançar o seu nível de inglês, a gente reembolsa o valor do tuition. Entendi. Isso é uma garantia de aprendizado mesmo. Então a gente se compromete como educador e tá tudo ali por escrito, bonitinho. Legal. E aí, assim, pegando o gancho nessa parte aí, né, dos estudantes menores de idade, né, você falou um pouco a respeito dos Junior Programs, né? Isso. Summer Programs. Né? Como seria a formatação desses programas? A gente tem programas basicamente nos Estados Unidos e Canadá. Estados Unidos, Canadá e UK, desculpa. Né? Estados Unidos e Canadá, o que a gente... Estados Unidos e UK, a gente faz basicamente dentro de campos de universidades ou colleges. Né? Então, por exemplo, a gente tem lá na Califórnia, a California State University de Northridge. Então, a gente coloca os nossos alunos lá por 1, 2, 3, 4 semanas, que seja, né? Durante as férias de verão, lá do Hemisfério Norte, julho e agosto. E aí, eles têm inglês
também fun, né? Então eles têm Legal. inglês normalmente pela manhã e aí durante a tarde atividades fora de sala de aula, que tem um conteúdo turístico, mas também tem um conteúdo de esporte, conteúdo criativo, cultural, né? Você visita desde museu até vai pra praia, então você tem essa né, mistura aí um E a pouco. duração desses programas? É a mínima de uma semana e máxima normalmente de 5. Tá. Semanas. E as crianças, no caso, são separadas por faixa etária? Elas são separadas por faixa etária, também pelos campos, mas basicamente pelo nível de inglês e pela nacionalidade também, uma coisa importante. Eles tomam cuidado, Né? acho que isso é bem legal, eles tomam cuidado com mix de nacionalidade. Claro, a gente coloca estudantes de pra ter- diversos crianças. países do mundo. Né? Legal. Então, você tem lá no Summer Camp, por exemplo, em Oxford, estudantes russos, italianos, brasileiros, tailandeses, enfim. Né? Legal. Bacana. Então, assim, acho que esses dois programas, né, tanto os de adultos quanto os Summer Programs, né, são oferecidos, né, durante o ano, né. Então, o Summer, ele é só verão. Durante o verão do Hemisfério Norte. Tá, legal. Então é mais na metade do ano, né, pra gente se programar. Isso. Tá, e os cursos de adultos a gente consegue oferecer, né, durante grande parte todo do ano, tá? Então, assim, a Embassy é uma escola que ela tem uma estrutura muito interessante, né, principalmente Estados Unidos, Canadá, Austrália também é um destino, assim, bem interessante, né, para quem vai aprender inglês na Embassy. Então, é uma escola que a gente confia muito, que a gente trabalha já há alguns anos, né, e é uma escola que a gente recomenda bastante, né. Eu queria agradecer bastante a presença aqui do Ray aqui na agência hoje, tá? E Eu que agradeço. espero que você volte mais vezes, né? Obrigada pela presença. Legal. A gente aliou hoje um treinamento que a gente teve junto com esse vídeo, né, para apresentar um pouco mais para a audiência da Bitrip, né, a respeito de como que é a estrutura e qual que é o diferencial da Embassy, né? Então, quero agradecer mais uma vez. Obrigado. Obrigado. Obrigada. E venham para a Embassy. Legal. Bacana. Obrigada. Tchau, tchau, gente. Tchau.